Olá pessoal, eu Carlos Martins em definitivo com o treinamento do Stop Financeiro. Vamos ver agora se está todo mundo me ouvindo. Parece que a conexão aí não entrou agora às 3 horas em pontinho, reiniciei aqui. Então vamos lá, o objetivo hoje é falar do Stop Financeiro. O treinamento não deve ser longo, mas é de extrema importância, tá? Uma função muito importante e é uma função fácil de mexer, não é uma função difícil não. Eu vou ficar disponível aqui para responder as perguntas do Stop Financeiro pelo e-mail suporte@tradergrafico.com.br e também pelo Twitter no @tradergráfico. Então, vou começar explicando um pouquinho o que é o Stop Financeiro, para que ele serve, tá? Vocês sabem operar muito bem, né? Muito melhor que eu, as ferramentas de stop do gráfico. Então, temos um gráfico aqui atrás, a gente entra lá no menu de estratégias e robô, e aí dentro de um gráfico você entra aqui nos parâmetros e você tem as ordens stop, tá? Então você tem aqui uma ordem stop que você ativa e configura lá, eu quero ganhar 100 pontos, não aceito perder mais do que 50 pontos, então você configura isso daqui para um gráfico, né? E se você abrir 6 gráficos, aí você configura 6 stops, um para cada gráfico diferente. Então pode ter gráfico que dispara o stop no momento A, o outro gráfico dispara no momento B, o outro no momento C, né? Então você pode ter stops disparando de manhã, outros na hora do almoço e outros no fim da tarde. Um não concorre com o outro, as estratégias são sempre independentes. O que acontece é que tem muitas pessoas, com razão, que gostariam de ter um stop geral, né? Não só desse gráfico que está aberto aqui, mas um stop que funcionasse para todos os gráficos. Então, vou tirar esse stop daqui, né? Não só esse gráfico que está aberto aqui, mas um stop que funcionasse para todos os gráficos. Pensando nisso, nós desenvolvemos aqui o Stop Financeiro, que fica dentro do gerenciador de ordens do TG Broker. Então, temos aqui o TG Broker, todo mundo se lembra dele, fica piscando aqui em cima, tá? Ele fica piscando aqui em cima. Vocês vão ver que tem no menu joystick agora tem uma função nova, que é ativar o Stop Financeiro automático. Eu vou falar dele daqui a pouco, tá? A gente pode configurar o Stop Financeiro para reiniciar todos os dias à meia-noite. E a gente tem aqui o nosso gerenciador de ordens. Tá? Você clica aqui no botãozinho do gerenciador de ordens, vai abrir aquela tela conhecida de todo mundo, que é a tela do gerenciamento, onde tem o net do dia, tá? Então tem aqui todas as minhas ordens do dia de hoje, 18/1. Se eu clicar aqui no botão net do dia, que vocês já conhecem também bastante bem, eu abro aqui o meu acompanhamento financeiro. Tá bom, esse acompanhamento financeiro aqui, ó, agora eu estou de fora, né? Eu não estou nem comprado nem vendido, eu estou de fora com esse lucro aqui. Esse acompanhamento que vocês ficam vendo aqui, ele pode passar por lucros e passar por prejuízo antes de você fechar a operação, óbvio, né? Então você está com ele aberto aí, ele pode dar tanto lucro como prejuízo. Esse lucro ou prejuízo que está aparecendo aqui é uma compilação de todas as suas ordens, a origem todas. Então desde boleta, boleta rápida, joystick, robô gráfico, Excel e home broker. Tá? Então você tem aqui um gerenciamento completo do seu financeiro do dia para um papel. No caso aqui para o mini contrato, tá? O G13. Então para um papel você tem o financeiro sempre em tempo real aqui da sua posição, da sua exposição líquida, né? Muito bem, em cima desse número aqui que fica piscando quando você está dentro de uma operação, nós criamos um stop financeiro. Ou seja, juntando todas as estratégias que estão operando lá, você pode colocar um limite. Se ganhar R$ 1.500, eu quero que ele saia e desative também o roteador para não receber as ordens do robô, né, nem do Excel. E se eu chegar num prejuízo aí, por exemplo, de R$ 2.000, eu também quero que ele saia, porque eu não quero perder mais de R$ 2.000 no dia. Tá? Então, se a sua estratégia for para o lado errado, de uma forma assim, bem vigorosa para os seus conceitos, e você colocou lá um stop que é o máximo que ela devia chegar, ele vai disparar uma ordem e vai desabilitar o roteador para ordens externas, né? Ou seja, robô e Excel. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu estou aqui de fora, eu vou clicar nesse botão aqui que tem aqui em cima agora, novo, que só aparece quando o net do dia está aberto, tá? Então, ó, fechei o net do dia, não tem botão nenhum aqui.
Se eu abrir o net do dia, aparece aqui, ó, stop em reais. Eu vou clicar nesse botão aqui, vai aparecer uma telinha bem simples para mim. Aqui ela vai empurrar as ordens para baixo, tá? Então vai diminuir aqui o espaço das ordens, né? Continua a barrinha de rolagem aqui para você poder ver todas, mas ela usa o espaço das ordens. Ela não controla as posições amanhecidas, então a posição amanhecida até some da tela, tá? Isso aqui não controla as posições amanhecidas, só controla os day trades que você faz. Então se você não for fazer day trade, se você for fechar uma posição monstro de ontem, por exemplo, não liga o stop financeiro, porque senão ele vai achar que você está operando e vai te forçar um lucro ou prejuízo pré-configurado. Tá? Então você vai ligar esse stop financeiro para operações de day trade exclusivamente. Se você está fechando a operação no dia anterior, você não deve usar essa função. Como ele não sabe se você está operando day trade ou se você está fechando a operação do dia anterior, esse controle é você que faz, tá? Essa ativação e desativação para quem opera swing. Para quem opera só day trade, e para quem for operar day trade, essa função aqui vale, tá? Ela vai controlar só um papel por vez. Então o financeiro não é o financeiro de todos os papéis que estão expostos na sua carteira. Você vai escolher um para controlar, tá? Normalmente é aquele que você coloca o robô para operar todo dia, né? O que todo mundo faz aqui no Trader Gráfico é operar com um mini contrato ou com um contrato cheio de índice. Então a gente coloca nos contratos de índice futuro. Muito bem. O que acontece quando eu cliquei aqui no stop em reais, ó, stop financeiro? Vai abrir aqui uma barra cinza, que vai ser o nosso termômetro da operação, que está desligado porque eu estou de fora da operação e porque eu não ativei o stop ainda. E aqui tem os três controles principais. Então tem o que? Stop gain financeiro, stop loss financeiro e um botãozinho para começar o controle do stop. Como o meu dia já está positivo, R$ 1.483, se eu ligar um stop gain financeiro aqui de 1.000, o que vai acontecer? Assim que eu entrar em qualquer operação, ele vai sair. Por quê? Porque eu já estou ganhando mais de 1.000. Então o stop gain tem que ser acima do preço do seu financeiro e o stop loss tem que ser abaixo do preço do seu financeiro. Começou o dia, você está zerado, o stop gain é positivo, o stop loss é negativo, ótimo, maravilha. Vai fazer alguma operação nova? Por exemplo, agora nós vamos operar na mão. O robô já operou de manhã. Então agora nós vamos operar na mão. Então eu vou colocar, partindo do princípio que o 1.483 é o meu zero, eu vou colocar aqui um lucro de 1.500, vamos colocar aqui 1.550 para ganhar, e vou colocar um prejuízo de 1.450 para perder. Eu coloquei positivo. Se tivesse zerado aqui, o stop loss é negativo. Então o meu dia, eu quero limitar aqui o loss a 1.450 de perda e 1.550 de ganho. Tá? Tô chutando. Como já está 1.000 aqui, você poderia muito bem colocar 3.000 aqui de ganho e menos 1.500 de perda. Tá? É importante que o stop loss seja negativo se ele estiver realmente no prejuízo, mas é importante que ele esteja positivo se você quiser controlar o loss a partir de uma posição muito mais positiva. Tá? Então se eu quiser perder no máximo R$ 1.000, né, perder esses 483, ficar no máximo até R$ 1.000 positivo, eu coloco aqui mais 1.000. Aí eu fico positivo com R$ 1.000 se der tudo errado aqui na minha operação manual. Certo? Então essa parte aqui é importante, tá? O valor que vocês vão colocar aqui é o valor efetivo que vai sobrar na conta. Então se for negativo é prejuízo, se for positivo é lucro. Então pode ter um stop loss que seja positivo, só que ele é menos positivo do que o positivo que estava antes. Vamos lá que eu estou achando que tem uma pergunta aqui já. Aqui o Adriano está fazendo uma pergunta. Se estiver operando o mini e o cheio ao mesmo tempo, como é que faz? Tem que escolher um dos dois para controlar no financeiro. Tá? Então se você tiver... Tem algumas pessoas que operam, principalmente no top header, né? Um lote cheio em algum sinal e uma cacetada de mini nos outros. Daí eu acho que para você, se você quiser usar essa função, tem essa, né? Não é todo mundo que vai querer usar essa função. Se você quiser usar essa função, você vai ter que converter aí o teu lote cheio para 25 minis. Então, aonde estava a operação de um lote cheio, você converte para 25 minis, tá? Para você poder usar esse stop em reais.
não é também novidade para ninguém que eu estou desenvolvendo um stop mais elaborado para o top header, né? A Adriana é cliente do top header, para o top header em particular, tá? Então a gente está trabalhando aí em algumas possibilidades para facilitar a configuração e operação do top header, né? Visto que muita gente está operando com 16, 15 gráficos hoje, e isso é muito complicado de ficar mantendo tudo 100% funcionando, porque se um gráfico desativa, para até você achar esse gráfico demora, né? Então vou religar tudo no final de semana também demora. Então, para facilitar, eu estou trabalhando em alternativas para o top header e para esse stop financeiro do top header. Mas por enquanto, para usar o stop financeiro, você converte o seu lote cheio aí em 25 minis, tá? Então, muito bem. Já falei aqui, então o meu stop, eu vou colocar um que eu consiga disparar ele, tá? Então eu vou colocar 1550 aqui, 1450 aqui. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou no 1483. Eu quero travar o máximo até 1550 e o mínimo até 1450. É isso, tá? Só isso. Aqui em cima aparece o status do stop, desligado. Eu vou clicar aqui no botão iniciar controle. Aí ele vai falar, ó, o stop loss possui um valor positivo. Tá correto? Então, está correto, foi exatamente o que eu fiz. Que às vezes o cara coloca 1450 aqui para ser o prejuízo e esquece de colocar o menos na frente, né? Então ele avisa, tá correto? Sim, tá correto. Aí ele vai dar uma mensagem aqui para vocês lerem, tá? Essa mensagem é importante e eu vou fazer questão de ler a primeira vez aqui junto com vocês. Ela traz alguns recados do que vai acontecer quando você ligar esse stop. Primeiro, ó. A função roda nessa tela, não é no servidor da corretora. Ou seja, essa tela que vocês estão vendo aqui tem que ficar aberta, tá? Não pode fechar a verificação de ordens, a tela do gerenciador, não pode fechar o net do dia, não pode fechar o stop em reais aqui. Não pode. O máximo que você pode fazer é minimizar essa tela do gerenciamento de ordens. Se você minimizar, ela continua funcionando. Se você fechar a tela ou se você fechar o TG Broker, pior ainda, se você desligar o seu computador, o stop desliga, tá? Simplesmente fechando essa tela, o stop desliga. Então, para você ficar com o stop ligado, a tela tem que ficar aberta, certo? A tela tem que ficar aberta. É isso que está falando o primeiro recado aqui, ó. Não feche esta tela ou o TG Broker durante a operação. O controle do stop financeiro poderá ser desligado. Tá? Então ele vai ser desligado se você fechar. Após algum stop ser disparado, tanto gain como loss, né? Ou num extremo da barra ou no outro, o TG Broker vai ficar indisponível tanto para o robô gráfico como para o Excel. Então se você tem lá 15 gráficos mandando ordem, mais uma planilha do Excel mandando ordem, e você ainda está mandando ordem na mão, se o seu stop gain disparar, ele vai zerar a sua posição, ele vai cancelar as suas ordens em aberto e vai indisponibilizar o TG Broker para ordens do Excel e dos gráficos. Mas ele continua recebendo ordens manuais, tanto boleta rápida como joystick, como boleta normal. Mas todas as ordens automáticas que saiu do Excel ou que sai do gráfico serão desabilitadas. E vocês vão perceber que essa telinha aqui de cima, ó, onde está escrito TG Broker, essa telinha aqui vai ficar com um fundo amarelo, tá? Ele tem o fundo preto. Se você opera no robô do gráfico, o fundo dele muda para vermelho. Quando você opera no Excel, o fundo dele muda para azul. E se ele atingir o stop do dia, o fundo dele vai ficar amarelo. Ficou amarelo o fundo do TG Broker, ele não recebe mais ordem externa, tá? Não recebe. Ele só vai receber ordem manual. Daqui a pouco a gente dispara ele, vocês vão ver ele ficando amarelo. E aí dá para reativar ele manualmente, tá? Então, ele desativou, nunca mais eu posso operar hoje? Não, pode, mas você tem que ir lá você mesmo e ativar, e mexer, tá? Sozinho, ele só vai voltar se você configurar o stop financeiro para reativar todos os dias à meia-noite. Se você não configurar ele para reativar todos os dias à meia-noite, uma vez que ele for desativado, ele vai ficar desativado, ele não vai voltar. Pronto, este controle arredonda os valores e não utiliza centavos, isso é importante. O cara vai lá e coloca, eu quero que o meu dia dê R$1.000,37. Ele vai arredondar para 1.000. R$1.000,99. Ele vai arredondar para R$1.001.
tá? Ele não controla centavo, não controla. O disparo dos stops ocorre com ajuste de preço. Então, não há milagres. Essa tela aqui que vai mandar a ordem do stop, ela vai usar a configuração da boleta rápida. Tá? O que é a configuração da boleta rápida? Vocês têm aqui, no menu joystick, as configurações. E aí tem aqui, ó, o ING13, quantidade que você quer operar, que é a quantidade para boleta rápida. Isso aqui não tem nada a ver com o stop financeiro. O stop vai operar contra a tua posição aberta, tá? Então isso aqui usa para boleta rápida e para o joystick. Então vou colocar aqui 1. E o ajuste. Qual que é o ajuste? A quantidade de pontos que a gente quer marretar para a ordem entrar a mercado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 35 pontos. Certo? Mudei aqui, vou dar um OK. Ele vai fechar meu gerenciador de ordens, eu vou abrir meu gerenciador de ordens de novo. Vou abrir aqui de novo meu gerenciador de ordens. Clicar aqui no net do dia. Vou clicar aqui no stop em reais. Certo? 1550 e 1450, que é o meu loss. Vou clicar de novo em iniciar controle. Vou clicar de novo no sim, que o stop loss é positivo. E aí vamos voltar para aquela tela que eu estava lendo para vocês. Então eu acabei de configurar o ajuste lá com mais 35 pontos. O que vai acontecer? Bateu no lado do loss, ele não vai gerenciar exatamente 1450. Ele vai ficar olhando a mínima. Se a sua posição passar abaixo de 1.450 reais, ele vai disparar uma ordem a mercado. Isso quer dizer que você vai sair próximo de 1.450 reais. Vou mostrar aqui os valores que eu estou vendo. Ó. Você vai sair no loss próximo de 1.450 e você vai sair no gain próximo de 1.550. Tá? Por quê? Porque ele vai sair na hora, no preço em que está no mercado, mais ou menos o seu ajuste, dependendo se é comprado ou se é vendido. Se ele está saindo no preço do mercado, mais ou menos o ajuste, ele não está mandando uma ordem no preço exato para dar os 1.550 e os 1.450. O motivo disso é simples, ele é um stop. Tá? Ele é um stop. Ele desesperadamente vai querer parar a sua posição assim que triscar em um dos dois lados. Ele não vai tentar gerenciar uma ordem bonitinha no preço exato que pode micar no book. Ele vai mandar uma ordem marretando. Tá? Essa que é a lógica. Então você vai ter um stop gain que vai ser financeiro. Vai ser ao redor de 1.550, vai ser muito próximo de 1.550, mas dificilmente vai ser exatamente 1.550. E vai ter um loss que vai ser 1.450 aproximadamente, dificilmente vai ser exatamente uns 1.450. Ah, Carlos, mas como é que eu vou saber o quanto que ele oscilou se eu não estou na frente do computador e aí ele saiu da posição em 1.535, por exemplo? Toda vez que ele disparar o stop, seja gain, seja loss, ele vai te mandar um e-mail de alerta e nesse e-mail de alerta vai ter a faixa de oscilação que a sua operação passou. Tá? Entre menos 700 e mais 2.200, por exemplo. Né? Então ele vai gravar essa sua, que foi a oscilação do meu top header de hoje. Então ele vai gravar esse log aí para você e vai mandar por e-mail. A outra pergunta: ah, Carlos, e se eu fechar a operação na mão antes de bater no stop? Não tem problema, o stop não vai desligar, ele vai continuar lá hibernando. Se você abrir a posição de novo, ele volta a controlar. Tá? Então muito bem. E para terminar, a gente tem aquela funçãozinha zerar day trade, que agora tem um flag, que ela também desativa os robôs se você quiser. Que tinha muita gente que clicava no botão zerar day trade e esquecia os gráficos abertos. Aí o gráfico saía, zerava tudo, as posições do robô abertas, e você ficava pendurado com a ordem que você mandou na mão antes, né? Então o zerar day trade agora tem um flag também que deixa o TG Broker amarelo e desliga a integração de robô e Excel. Tá? Então é isso que ele está falando aqui. Quer ativar o stop financeiro agora? Sim, ativei. Legal. O controle stop financeiro foi ligado. Joia, tá ligado. O que acontece quando liga? Ó, o que acontece? Aparece aqui, stop ligado em 18/1, 15/25/02, fora que eu acabei de ligar. A mínima aqui aparece o 1450, não dá para mexer mais nesse campo, você tem que parar o controle se você quiser modificar os limites de gain e loss. Então a mínima aqui 1450, a máxima 1550. Então ele já está controlando o stop, mas eu estou de fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender um. Ó, vendi. O que aconteceu?
1483 veio para cá. Aqui aparece as minhas ordens, tá? Minhas últimas ordens, o último preço aqui. E aí ele vai começar a controlar aqui a minha posição. Aqui, ó, menos 1. Eu estava com 1483, ele passou por 1482, 1480. Ele vai pintar verdinho aqui porque eu estou no positivo. Então o recheio aqui do gráfico vai ser verdinho, tá? Aqui ele vai gravando as últimas ordens que aparecem para mim no book, tá? Os últimos negócios. E vai ficar controlando aqui. Então agora eu estou com 0,95, 1480, 1477, 1476, ó, ele vai controlando aqui. Tá? Ele vai marcando a mínima e a máxima da operação. Se chegar no 1550, ele vai estopar para um lado, se chegar no 1450 ele vai estopar para o outro. Tem os botões novos aqui também de reverter posição. Ó. Então o que acontece? Se eu estou vendido em menos 1, essa tela continua funcionando, eu posso zerar na mão aqui e aí eu desligo isso aqui temporariamente. Tá? Então o que tem aqui em cima? Ó? 1483 é a posição que estava quando eu liguei, ela vai ficar escrita aqui, isso aqui não vai mexer. Esse de baixo aqui verdinho é a máxima e esse de baixo vermelhinho aqui é a mínima que ele bateu. E aqui em cima é o em tempo real, que é a mesma coisa que aparece aqui. Ó. E aí eu posso fazer uma coisa legal aqui, eu posso virar a mão agora nesse botãozinho. Então, eu acho que vai subir, eu vou clicar no mais 2. Ó, virei a mão, não preciso mexer no meu stop. Agora eu estou comprado, ele vai modificar a lógica, então ele vai começar a subir se o preço for para cima, tá? E cair se o preço for para baixo, mas ele está ainda no mesmo stop loss e gain. Então isso daqui é muito interessante porque vocês podem controlar agora direitinho, né, todas as suas operações sem precisar ficar configurando um stop para cada operação. Então eu mudei de lado, ia ter que ir lá cancelar o meu stop original, colocar um outro stop. Ou melhor, eu aumento a posição, eu estou aqui mais 1, né? Aí eu vou lá, não, acho que vai subir mesmo, então eu vou lá comprar mais 1, ó, comprei mais 1, estou mais 2. Então agora eu tenho que ir lá no meu stop e colocar o meu stop para a quantidade mais 2, certo? Então eu não preciso fazer isso com o stop financeiro, porque ele vai ficar controlando os limites de dinheiro para cima e para baixo enquanto eu vou operando. Tá? Então se eu quiser operar agora aqui mais 1, por exemplo, eu vou comprar mais 1, comprei 3. Tá? Comprei 3, ele vai ficar operando a mesma coisa aqui dos 3, vai ficar controlando os 3 aqui. Aí, como é que eu faço para fazer ele sair aqui, disparar alguém? Quando ele bater aqui no 1450, por exemplo, a mínima está perto, né? 1458. Se bater 1450, ele vai sair. Se bater aqui no 1550, ele também vai sair. Tá? Aqui aparece os últimos 60, os últimos 16 negócios. Tá? Eles ficam piscando aqui os últimos 16 negócios. Aqui aparece o último negócio para você. E aqui ele vai controlando a mesma coisa que está acontecendo aqui embaixo, aqui em cima. Então, eu acho que vai demorar um pouco para ele bater em um dos dois lados. Vamos zerar a posição para você ver o que acontece quando ele zera. Ó. Se eu zerar a posição agora, zerei a posição. Ele volta a ficar cinza aqui. Ele continua marcando o lugar que estava quando eu liguei, o máximo que chegou, o mínimo que chegou, mas ele fica cinza, tá? Mas ele continua ligado, o stop está ligado. Se eu entrar na posição de novo, ele volta a controlar o stop, certo? Eu saí da posição, mas ele não desliga o stop. Isso que é legal, você pode deixar o stop ligado o dia inteiro aqui. Se de repente você sai e bate na tua posição financeira, ele te para, né? Então aquele negócio de você esquecer a ordem na pedra, de você esquecer, de você largar a posição pendurada, isso daí ele vai acabar gerenciando para você, porque quando ele sai, ele também cancela as ordens em aberto, certo? Então eu vou parar o controle, ó, abrir o campo aqui de novo. Então tá 1473, agora eu vou fazer uma coisa para disparar, ó, 1475 para cima e 1470 para baixo, tá? Por que eu coloquei R$5 de diferença de um e outro? É demonstração. Antes que alguém pergunte, Carlos, por que você botou R$5? É demonstração, eu quero fazer ele disparar. Tá? Normalmente você vai colocar aqui R$1.000, R$5.000, R$20.000 de distância entre os dois.
Não serão 5 reais. Isso aqui é para disparar, para demonstração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, iniciar controle. Ele vai avisar lá do stop loss positivo, sim. Ele vai fazer a mesma pergunta de novo, sim. Liguei, ó, 1470, 1475, tá vendo? Isso daqui não depende do preço do mercado, tá? Então, isso aqui não depende mais do preço do mercado. Isso aqui depende só do teu financeiro. Então, aqui embaixo tá mexendo, mas eu estou de fora da operação, o stop tá quietinho. Se eu entrar na operação, vou comprar um de novo, ó, comprar na mercado, vou comprar um de novo. Comprei 1473,01. Agora sim, a gente vai ficar esperando ele mexer e bater no loss ou no gain. Lembra que ele não vai executar exatamente 1475 ou 1470. Ele não vai executar exatamente o preço que eu colocar. Por quê? Porque eu vou mandar uma ordem a mercado com ajuste. Então, assim que passar pelo 1470 ou passar pelo 1475, ele vai disparar a minha ordem a mercado, tá? Então ela vai chegar próximo disso. Vamos ver se ele oscila mais de 5 pontos aí pra gente testar o stop aí. Eita, dureza, né? Enquanto isso, tem uma pergunta aqui, outra pergunta do Adriano, assim, Carlos, enquanto você fala que a tela não pode ser fechada, aí ó, bateu meu stop lá, viu? Meu stop bateu. Aí, que legal, desligado, tá? 1474,01, tá vendo que ele bateu no 75, mas ele mandou a ordem para fechar e ele fechou no 1474. Como é que eu sei que ele bateu no 75? Aí ele vai mandar um e-mail para você com a oscilação que chegou. Eu vou entrar aqui no meu e-mail para pegar aqui o exemplo que mandou. Enquanto isso, vocês esperam um minutinho. E aqui o TG Broker está amarelo, ó. Dá uma olhada no TG Broker aqui, ó. Tá vendo? O TG Broker está amarelo. Se entrar uma ordem do gráfico agora, ela vai ser ignorada. Tá? Se o gráfico mandar uma ordem, ou se o Top Excel mandar uma ordem agora, ela vai ser ignorada. E quando ela for ignorada, o que vai acontecer? Teu robô vai desativar, vai chegar aquele alerta de erro no robô. Tá? Vai chegar o alerta de erro no robô, teu robô vai ser desativado, tá? Não tem brincadeira, vai ter que reativar ele na mão depois. E vai chegar um e-mail para você aqui do que aconteceu. E aqui, ó, esse menuzinho joystick, vai aparecer uma mensagem nova aqui, ó. Vou puxar aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, reativar recebimento de ordens via robô Excel, via robô e Excel, tá? Então o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem reativar recebimento de ordens via robô Excel, só quando ele está amarelo. Se ele não tiver amarelo, você vai clicar no seu menu joystick aí e não vai ter esse menu reativar recebimento de ordens, porque o recebimento de ordens já está ativo. Tá? Só vai aparecer o reativar o recebimento de ordens quando está amarela a tela. Então, vou clicar aqui no reativar, ó, vai voltar a ficar preto e o menu vai sumir, não tem mais o reativar. Tá? Então fica só os 4 menus e esse menu de baixo aqui, o ativar stop financeiro, também é novo. Então, deixa eu pegar aqui o alerta que chegou para mim. Ó. Aí chegou esse e-mail aqui pra mim, ó. Vou colocar aqui no e-mail que chegou, tá no meu e-mail do Gmail. Ó. Alerta stop financeiro, cifrão gain, cifrão em G13. Esse aqui é o título do e-mail que vai chegar na sua caixa de entrada, tá? Olá, professor Carlos Martins, alerta de stop financeiro no preço de 62.125, que foi o preço que ele estava quando disparou o stop financeiro, data e hora do stop, o IP de origem da sua internet que disparou, e aqui embaixo aparece, ó, alerta do stop financeiro gain, ou seja, você saiu no stop de lucro, verifique o net do dia para saber quanto que está lá no net do dia, porque ele manda uma ordem a mercado, e o limite de oscilação, o intervalo de oscilação foi esse aqui, entre 1471,01 e 1476,01.
Como ele faz preço médio lá das ordens, quando você manda uma porrada de mini, então esse 0,1 ou 0,99 na verdade é o arredondamento, tá? Então é 1471 e 1476. Não tem o 0,1. O 0,1 é da continha dele lá, do arredondamento, que sobra um centavo para lá, um centavo para cá. Eu tinha colocado 1470 de loss, 1475 de gain. Ele bateu no 76, mandou uma ordem. Como tem uma diferença no book, olha o book aqui, ó. 25 com 30, tá vendo? 25 com 30. Se alguém for lá e bater aqui no 30, ó, 35 com 25, bater no 35, vai dar o stop gain lá, só que a primeira ordem que está no book aqui é 25. Então ele vai vender no 25, tá? Ele não vai disparar no 35. E aí antes que faça a pergunta, ah, Carlos, mas por que ele não trava no 1450? Porque ele tenta fechar a sua posição desesperadamente. Ele não vai ficar brincando com o gerenciamento da posição, tá? Então, agora, desculpa aí, Adriano, agora eu vou ler a sua pergunta. Quando você fala que a tela não pode ser fechada, quer dizer que não tem acesso aos gráficos enquanto o stop estiver ativo? Não, tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Essa tela aqui do stop financeiro é uma coisa, o gráfico é outra, ó. Tá? Então o teu stop financeiro ele vai ficar lá na tela do gerenciamento de ordens ativo. Você não pode fechar essa tela do gerenciamento. De jeito nenhum. Mas se você fechar os gráficos, por exemplo, a tela não vai parar de funcionar. Se você mudar o gráfico, se desabilitar um, habilitar outro, não vai mudar nada. Lembra assim, eu estou colocando aqui o exemplo com R$5 de diferença para fazer uma demonstração, né? Eu queria que vocês vissem ele disparando. Ele disparou aqui e já recebeu o e-mail, já mostrei o e-mail para vocês e tal. Quando você for operar, na prática, o que você vai fazer? Você vai colocar um loss aqui, que literalmente é o número que não pode passar para não dar merda na sua conta. Então, eu não aguento perder mais de R$2.000 por dia. Se eu perder mais de R$2.000 por dia, cagou tudo. Então você vai lá e coloca no loss 2.000, certo? Menos 2.000, não pode esquecer do menos, tá? O menos é que é o prejuízo, o mais é positivo. Quando você está com a posição positiva, você pode colocar o loss 0, pode colocar o loss mais 1.000, mas tem que estar positivo para isso, senão não vai dar certo. Então você coloca aí menos 2.000 no loss. E o gain financeiro, assim, nos últimos 3 meses, o maior ganho que eu tive foi de R$5.000 num dia. Só que esse ganho, eu acabei devolvendo tudo, fechou nos 2.000. Então, se chegar mais um dia que eu passe pelos 5.000, eu quero que ele trave. Então, você vai lá e coloca o stop gain financeiro mais 5.000 e o stop gain financeiro mais 5.000 e o stop loss financeiro menos 2.000. Você configura tudo isso bonitinho e ele vai ficar lá na pedra. Tá? O que é a pedra? No caso, a pedra aqui é a barra do Windows minimizado, tá? Então, ele vai ficar rodando no seu computador com essa tela aberta. Fechou essa tela, cara, acabou o stop. Não pode fechar a tela. Se fechar a tela, vai acabar o stop. Tá? Então você minimiza essa tela. Isso não tem nada a ver com o gráfico. Cada gráfico tem o seu stop, cada gráfico vai continuar funcionando lá na sua vidinha normal. Isso não interfere em absolutamente nada com o que os gráficos estão fazendo. Certo? Isso daí é limite mesmo, limite. Se você abriu 500 gráficos junto lá, calhou de alguém pegar uma ordem numa tendência forte, o negócio arregaçar para o mesmo lado que você entrou, ou subindo ou caindo, e você passa aí por um lucro forte, que normalmente você não está programado para pegar, o teu stop gain financeiro, estando ele no meio do caminho, vai travar a tua posição aí. Tá? Então, ele vai ficar, é como se fosse um anjo da guarda que fica lá te protegendo. Só que essa tela aqui do gerenciador de ordens vai ter que ficar aberta no net do dia do papel. Tá? Vai ter que ficar aberta no net do dia do papel. Não pode sair. Certo? Acho que essa é a mensagem mais importante. Mas essa tela está atrapalhando a minha visualização. Você vem aqui, minimiza ela. Minimizou, ela vai ficar aberta lá embaixo só. Não vai atrapalhar a tua operação. Tá? Quando você quiser ver a tela, você vai lá embaixo na barra do Windows e maximiza ela. E tá tudo bem, certo? Essa que é a lógica. Você minimiza e maximiza, não vai ficar clicando no gerenciador de ordem nem fechando a tela que vai desligar o teu stop financeiro. Muito bem.
Muito bem. Agora uma coisa, eu vou embora, tá? Vai acabar o treinamento, eu vou embora. Vamos supor que eu tô aqui no... Esse computador aqui é o computador que eu faço o treinamento com vocês. Não é o computador que está rodando o robô. Mas vamos supor que fosse o meu computador do robô, tá? É legal, terminei o treinamento, vou para casa. Desligo aqui, né? A transmissão do vídeo, largo essa tela aberta no 1475, 1470. Tá desligado o stop e vou embora. De manhã eu estou esperando que o meu robô opere e eu quero que ele volte a me proteger dentro dos limites que eu configurei previamente, antes de eu ficar mexendo aqui para fazer a operação manual. Então o que eu vou fazer? Lá na tela do TG Broker, que fica piscando lá em cima, no menuzinho do joystick, você vai vir aqui no ativar stop financeiro diariamente. Ó, ativar stop financeiro diariamente. Ele está sem nenhum flag aqui, tá vendo? Ó, o net do dia por e-mail está sem flag, o sincronizar o net do dia com o Unibroker está sem flag, está tudo desligado. Então, eu vou clicar aqui no ativar stop financeiro para ligar o meu stop financeiro. Pronto, vai abrir uma telinha aqui, ó. Vamos mostrar a telinha. Legal. Essa telinha é a mesma telinha que ativa e que desativa essa função. Então, como a função está desligada, eu vou clicar aqui no botão ativar para ligá-la. Mas se ela estiver ligada, vai ficar um botão vermelho aqui no lugar do ativar, escrito assim, desativar. Tá? Então é a mesma tela que liga e desliga o stop financeiro que abre sozinho à meia-noite. Tá? Então o que esse negócio vai fazer? Vai abrir sozinho à meia-noite. Ah, Carlos, mas e se meu computador estiver desligado? Então ele não vai abrir. Ah, Carlos, mas e se o meu TG Broker estiver desligado e o gráfico estiver desligado? Então ele também não vai abrir. Ele só vai abrir à meia-noite se o seu gráfico estiver ligado e configurado e o seu TG Broker também estiver ligado e configurado com as senhas. Ou seja, você configura tudo na segunda de manhã, larga a semana toda lá ligado o teu robô. É por isso que é importante trabalhar com cloud server, tá? Porque você não pode ter a sua internet caindo porque tudo está rodando no seu computador. Então é muito importante que não passe nenhuma criança correndo atrás do computador chutando o fio da tomada e também não tenha nenhuma porcaria de internet 3G, dessas internet de cabo ou de telefone que ficam caindo e voltando durante o dia. Não pode. Se acontecer isso, se uma criança chutar o cabo da energia do seu computador ou se a Vivo acabar com a sua internet por 5 minutos e depois restaurar, meleca o seu stop. Então você coloca para rodar lá no cloud server, onde fica 99,9% do tempo ligado por contrato. Tá? Muito bem, então está escrito aqui, ó. Ative esta função para que o TG Broker configure todos os dias automaticamente o seu stop financeiro gain e loss. A ativação ocorre à meia-noite e depende do TG Broker estar aberto e com as devidas senhas. Fora deste horário, a ativação é manual. Então, na verdade, tem um intervalo entre meia-noite e 2 horas da manhã, e se você abrir o TG Broker e botar as senhas dentro desse intervalo, ele lembra de configurar o teu stop financeiro automático. Depois das 2 horas da manhã, ele já não faz mais isso automaticamente, porque ele parte do princípio que se não estava aberto de um dia para o outro, foi porque você não está querendo que ele ative automaticamente. Tá? Então é a função que faz à meia-noite. O que você configurar aqui vai sobrescrever à meia-noite o que ficou nessa tela aqui, ó. Então a tela lá propriamente dita do stop financeiro ficou 1475 e 1470. O que eu configurar aqui vai sobrescrever aquela tela. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, R$7.000 e o loss eu vou colocar menos R$3.500. Tá? O que é isso daqui? Isso daqui é a configuração do meu robô, do Top Hedger, que está rodando lá todo dia. Tá? Para você pode ser mais 1.000 e menos 500, pode ser mais 100 menos 50, pode ser mais 70.000 menos 40.000. Tá? Para você é o número que depende do seu financeiro, da sua conta. Cada pessoa tem um stop gain financeiro diferente, não adianta me perguntar qual que é o seu stop financeiro.
tá? Eu não vou saber te responder. Eu falo, o stop para estratégia tal são tantos pontos. Isso quer dizer que no gráfico, tantos pontos, dispara o stop. Mas o financeiro, se 100 pontos pode ser 100 reais para você, pode ser 20 reais para você, pode ser 100 mil reais para você. Tá? Se o cara estiver operando com 500 contratinhos, 100 pontos são 100 mil reais. Então não dá para você me perguntar qual que é o stop financeiro. Você tem que saber qual que é o limite de oscilação para cima e para baixo que você aceita durante o dia. E é importante dizer também que o stop financeiro é uma coisa que dura o dia todo. É uma função de day trade, como eu falei, que dura o dia todo. Como ela dura o dia todo, você tem que colocar um máximo e um mínimo no limite da sua conta do financeiro mesmo. Quanto que você aceita perder? Ontem, por exemplo, o meu stop financeiro disparou nos menos 3 mil reais. Disparou, certo? Aí o que eu fiz? Fui lá e voltei a operação na mão. Me ferrei, perdi 5. Tá? Por quê? Porque ele disparou, me protegeu o capital. Aí hoje meu robô foi lá e operou e ganhou 1.500 reais. Tá? Se tivesse deixado ontem lá os menos 3 mil, eu já tinha recuperado metade hoje. Mas não, fui meter a mão, cagou. Então o stop loss financeiro é aquele limite máximo. Tá? Ele não pode, você não pode brincar no limite máximo. Então você configurou um negócio que vai ficar o dia inteiro ativo. Disparou, acabou a brincadeira. Vou clicar aqui no botão ativar. Aí ele vai me mostrar uma mensagem que é muito parecida com aquela mensagem da ativação do stop manual. Tem algumas diferenças. Tá? Algumas diferenças. Eu falo assim, o disparo ocorre no ajuste do preço e não garante o financeiro exato escolhido, mas sim o valor aproximado. A reativação pode ser feita manualmente pelo menu joystick. À meia-noite o robô Excel reativarão automaticamente. Tem algumas mudanças semânticas no texto aqui para operação automática. Vou clicar em sim. A ativação diária do stop financeiro automático foi ligada. O que vai acontecer então? Aqui agora nada. Se você for lá na tela do TG Broker, vai mudar uma coisa. Vai ficar um flag aqui, ativar o stop financeiro automático diariamente, tem um flag aqui. E se você entrar nele de novo, o botão desativar, quer dizer que está ativo. Certo? Ativo mostra aquele flag lá que está ativo. Então quando passar da meia-noite ele vai operar. Então, o Thiago aqui está falando que já ganhou 36 reais com o stop financeiro. É legal mesmo o stop financeiro para operações manuais, porque você consegue configurar, você compra ou vende e configura quanto que você quer ter no final em grana. Né? Isso é legal. Às vezes não tem nada a ver com gráfico, vai passar o dia inteiro lá, e o stop financeiro, não confundam o stop financeiro com a função de fazer day trade. O stop financeiro só executa a ordem se bater no stop para cima ou para baixo. Ele não vai executar a ordem se acabar o dia. Acabou o dia e você está posicionado no day trade, virou swing trade. Tá? Ele não vai controlar. Você controla o day trade dentro dos gráficos lá na função de day trade. Isso aqui é para controlar limite de exposição a risco. Certo? Que é uma coisa que, pelo que eu percebi, tem pouca gente que está usando, né? Mas é legal ter muita gente que está usando. Por isso que eu estava desenvolvendo já essa tela aqui há algum tempo. Já faz mais de um mês que esse negócio estava sendo desenvolvido e testado. E aí ficou pronto essa semana. Eu ia liberar no final de semana, mas devido às circunstâncias, eu adiantei um dia e estou liberando hoje. E fazendo esse treinamento hoje. Mais uma pergunta aqui agora é do Fernando. Se eu estiver operando o top e outro setup, o top é o top header, e outro setup, no momento que bater o meu stop, o gerenciador fecha tudo? Fernando, sim. Se você estiver operando no top header, mais um outro setup qualquer, e ainda colocou umas ordens na mão, não importa. Se o seu financeiro passar acima ou abaixo dos limites de gain loss, ele vai fechar tudo, inclusive cancelando ordens na pedra, ordens que estão penduradas no book, tá? Que aí vai ser uma dúvida de quem opera o top header, né? Pô, mas eu mandei um monte de ordem com slip de negativa lá de menos 150 pontos, menos 100 pontos, não pegou essas ordens, bateu no meu stop gain. Eu vou sair, mas o que eu faço com as ordens abertas? Porque o gráfico também não vai conseguir mandar a ordem, logo ele não vai cancelar. Então, não se preocupe, porque o próprio TG Broker, o próprio roteador,
vai cancelar todas as ordens em aberto, além de mandar uma ordem contra a sua posição completa naquele ativo. Certo? Eu vou repetir, o stop financeiro controla um ativo por vez. A não ser que você tenha duas licenças do trader gráfico rodando em dois computadores diferentes. Como dá para fazer login na mesma conta de dois computadores diferentes, de duas licenças trader gráfico diferentes, então aí um pode operar no índice e o outro pode operar no mini. Entendeu? Aí dá, se tiver duas com dois clouds, tudo bonitinho, dá para ter dois stop. Mas do jeito que está aqui hoje é só um ativo por vez, tá? É o geral, é o global de um ativo. Ou seja, só para terminar, configurei aqui para o ING13 o meu stop financeiro. Não adianta eu mandar ordem na Petrobras que ele não vai controlar, tá? Não vai controlar a ordem na Petrobras. Então, muito bem. Mais perguntas? Aqui o Dani está perguntando: algum cuidado / característica diferente de funcionamento desta feature se eu usasse com opções? Não. Não tem diferença nenhuma. Com opções vai dar na mesma coisa. A diferença é que a slippage com as opções tende a ser maior, né? Então vamos supor, você está operando com opções de 30 centavos. Né? Então tá lá o book 30 com 31. Se bater no 31 centavos e o 31 centavos dispara o seu stop gain, ele vai mandar uma ordem no 30 centavos para você. Então você vai perder esse 1 centavo aí. Tá? Isso vai acontecer. Então com as opções, e esse 1 centavo representa 3% da posição, né? Então você tem que tomar cuidado com opções apenas nesse sentido, tá? Porque as ordens elas vão com ajuste, elas vão ao mercado com ajuste, e para opções esse ajuste tende a ser maior do que a operação às vezes, certo? Então é a única coisa que você tem que tomar cuidado para operar as opções. Se estiver operando opções de R$1,30, R$1,40, isso minimiza muito. Se estiver operando opções de 30 centavos, 25 centavos, isso vai ter um impacto destrutivo na sua conta. Aí tem mais uma dúvida aqui agora do Jairo. Boa tarde. Depois que zerar o stop financeiro, vai travar o robô, né? Sim. Disparou o stop financeiro, você vai receber o e-mail alerta stop financeiro, gain ou loss, depende do lado que disparar, tá? Alerta de stop financeiro disparado no gráfico lá. E vai te falar o papel que disparou o stop financeiro. Vai ficar amarelo o TG Broker e vai desligar a integração com os gráficos. Então o gráfico pode moer de mandar ordem depois daquilo, que vai rejeitar tudo. Rejeitar não é a palavra certa. Não vai nem abrir, tá? Não vai nem entrar a ordem. Mais uma pergunta dele aqui. Não podemos ativar o TG Broker mais então, né? Negativo, não pode ativar. Se você quiser, você vai lá no menu do joystick e religa. Mas se você fizer isso, ô Jairo, tem que ter um bom motivo. Tipo, eu vou desligar todos os meus robôs do Top Hedger, que o Jairo também é cliente do Top Hedger. Eu vou desligar todos os meus robôs do Top Hedger e vou colocar um robô na acumulação estatística que eu quero que comece a operar à tarde. Tá? Então você vai ter que ir lá e desligar, ou melhor, reativar o TG Broker para integração com o gráfico, porque você quer ligar uma estratégia nova que vai rodar à tarde. Se você não for lá e religar, você pode ligar o gráfico quantas vezes você quiser. O gráfico não vai deixar o TG Broker vermelho, não vai vincular e não vai mandar ordem. Ele vai ficar amarelo até virar o dia se você ativar essa configuração aqui do stop financeiro automático, ou vai ficar desativado para sempre se você não ativar automático, até você ir lá manualmente e reativar. Tá? Então, aquele negócio que não só o Jairo, mas eu já fiz isso, eu acho que um monte de gente já fez isso também. Ir lá, enfiar o dedo no zerar day trade, né? Então o que a gente fazia? Agora não vai ter mais esse problema. Você vai lá, enfia o dedo no zerar day trade, deixa eu tirar o stop financeiro daqui, ó. Então vamos supor, estou comprado. Aí você vai lá, enfia o dedo no zerar day trade, ele zera tudo e você vai embora, esquece de fechar os gráficos. Aí os gráficos soltam a posição e você se ferra. Certo? Então o que acontece agora? Ó? Zerar day trade, desativar o robôs Excel após zerar. Olha que legal.
Agora a gente tem essa função aqui junto. Vou até colocar aqui perto para dar para ver o negócio operando junto. Olha, ele está subindo aí. Então vamos lá, ó o meu TG Broker lá em cima. Vou clicar aqui, ó. Desativar o robô Excel após zerar. Se você tirar esse flag, não faz nada. Ele vai cancelar as ordens e vai zerar a sua posição, mas não vai desativar o TG Broker. Mas se você deixar flagado, que é o que o stop financeiro faz e que você pode fazer também na mão aqui, ó. Você vai clicar aqui em sim zerar dia. E olha lá, ó, ficou amarelo lá em cima. Viu? Ficou amarelo. Então eu volto aqui. Então eu comprei no 225, zerou aqui no 220, agora, no botãozinho zerar day trade. E o TG Broker ficou amarelo lá em cima. Se você clicar aqui, reativar recebimento de ordens via robô Excel voltou. Ó. Então o menu aqui voltou, ó, reativar recebimento de ordens via robô Excel. Esse aqui é o ativar stop financeiro, tá vendo? Reativar recebimento de ordens. Por que o reativar apareceu pela última vez? Porque está amarelo ali. Clica aqui no reativar, ficou preto ali. Se eu voltar aqui, não tem mais aquele menu do reativar. Tá? O menu só aparece quando está amarelo. Certo, diário? Então a operação é bem simples. Você vai lá, configura aqui o ativar stop financeiro automático diariamente. Coloca o teu limite aqui para cima e para baixo, positivo e negativo. Ó o papel. Se o papel não tiver habilitado aqui, é porque você não configurou aqui dentro do joystick. Ó, configurações, coloca o papel aqui, o ajuste. Aí vai aparecer o papel aqui e você ativa e está funcionando já. Não precisa nem usar hoje. Pode deixar aberto lá que de hoje para amanhã você vai ver que ele liga. Tá bom? E aí você só deixa ele ligado. Ou então se você abrir tudo no domingo, não precisa nem se preocupar em abrir a tela nem nada. Não precisa se preocupar em abrir o gerenciador de ordens. Ele abre o gerenciador de ordens sozinho, liga o stop financeiro e te manda um e-mail avisando meia-noite que ele ligou o stop financeiro. E se por acaso der algum pau, o stop financeiro não puder ser ligado, ele vai te avisar que o stop financeiro não foi ligado também por e-mail. Mais uma dúvida? Ah não, esse aqui foi só o Dani agradecendo pela explicação. E para terminar, eu vou abrir aqui a ajuda do trader gráfico. Vamos lá. Então, estou aqui no site de ajuda do trader gráfico, ó, certo? Site de ajuda do trader gráfico. Vou puxar isso aqui para cá. É o tradergráfico.com.br/ajuda. Aqui dentro, ó, temos aqui, ó, no roteamento de ordens. Roteamento de ordens. Temos aqui agora o stop financeiro. Clicando aqui no stop financeiro, vai aparecer aqui do lado a ajuda dessa função para você. Tá? Então, isso que eu acabei de falar no vídeo está por escrito lá, ó. Com o print das telas, tá? Com os alertas, o que é importante você saber e não saber, o que você tem que clicar, o que você não tem que clicar, certo? Ó, tá tudo bonitinho aqui explicado. Como é que funciona lá a tela, TG Broker amarelo, os menus, a ativação do automático, mensagem de confirmação e o nunca fecha telas nem o TG Broker enquanto o stop estiver ativo. O stop só funciona se a tela ficar aberta e ligado. Fechá-la, desliga o stop. No máximo, minimize a tela durante a operação. Certo? Eu espero ter sido bem claro aí na explicação para todo mundo. Quem tiver dúvida ainda pode mandar por e-mail que eu respondo depois do treinamento, no suporte@tradergrafico.com.br. Se quiser mandar diretamente para mim, toca aqui no meu celular, manda no Twitter, é o @tradergráfico. E sejam felizes. Obrigado pela presença de todos e até o próximo treinamento.